Olá, pessoal, empresas familiares agro, produtores, gestores, herdeiros, sucessores, pessoas e profissionais ligados ao setor, ajudando a contribuir e levar essas empresas familiares para a perenidade e elevando o nível para diminuir aquele gap que a gente vem falando em determinados momentos que existe entre as empresas de top, as top mais e o agro como um todo, pensando em empresas no ambiente corporativo como BRF, Cosan, Raizen, JBS, enfim, que fazem parte do agronegócio, e nós estamos aqui com empresa familiar agro, quem realmente produz, e que é aquele ambiente que a gente começou falando das estatísticas, que a gente quer contribuir para mudar tudo isso e realmente levar essas empresas em outro patamar, em outro nível, colaborando e facilitando aí a sucessão, todo esse legado aí que o patriarca quer deixar e que continue por todo sempre aí as próximas gerações, ok? Então é nisso que a gente vem trabalhando e que logo nós vamos pensar naquela jornada, tá? Acelera Agro 360. O slogan, guarde esse nome, que nós vamos logo te convidar aí para esse evento e te convidar muito mais para participar, fazer parte dessa grande transformação nas empresas familiares agro, esse agro que produz, tá? E nesse último módulo, que seria o último pilar dentro da estrutura do programa que a gente está propondo, a gente vai falar um pouco sobre pessoas e desenvolvimento organizacional. Lembra que eu citei no módulo anterior a gestão. Gestão, você precisa de líderes e liderados. Isso, nós estamos falando de pessoas. E aí nós estamos falando daquela governança onde você tem o negócio e a gestão do dia a dia. E isso se resume em pessoas e processos. E, é claro, a comunicação, o direcionamento, que nasce lá na cultura, na visão, nos valores, na missão da empresa definida lá na família, lá na governança, que desce para as empresas na gestão e dá o alinhamento para as pessoas seguirem. E aí entra o papel do RH estratégico. Uma coisa é você ter a estrutura do departamento pessoal, cuidando do subprocesso, que é o orçamento de pessoas, um número importante dentro da estrutura de custo, tá? Dentro da empresa familiar agro. Se a gente for falar que nós estamos falando de insumos, e logo ali já vem pessoas, manutenção, combustível, lubrificantes, quer dizer, está ali entre os 3 a 4 maiores números ali na composição de custo da empresa familiar agro. Então, o orçamento é muito importante, o orçamento de pessoas, e você ter uma estrutura montada de organograma, de quantidade, cargos definidas, e que isso aqui gera um número, e que esse número seja monitorado e feita uma gestão sobre isso, pensando até no aspecto social, no aspecto do colaborador, nos benefícios, em tudo que envolve esse lado de pessoas. Mas mais que isso, eu trago para o subsistema, pensando no RH, aquele RH estratégico, aquele que trabalha a cultura da empresa, a comunicação da empresa, aquele alinhamento das pessoas aos valores da empresa, que começa lá já na seleção, na contratação, na pessoa certa, no lugar certo, no desenvolvimento desses profissionais alinhado com as demandas da empresa, com os objetivos da empresa futura. E aí começa a trabalhar toda essa parte que a gente fala de subsistemas, mas pensando sempre no recrutamento e seleção, no desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento, nos PDIs, porque aí eu preciso trabalhar em estrutura de pessoas, reter os talentos, tá? Discutir os casos críticos, pensa naquelas estruturas, imagino que todos já devem ter ouvido falar, ou uma avaliação 360, ou Nine Box, que é muito conhecido no mercado. Nos anos 2000 a gente já viu isso no ambiente corporativo que atuava, e hoje nós estamos vendo, 23 anos depois, alguns insights dentro das empresas familiares agro chegando. Então, olha o gap que nós temos aí para avançar. Discutir pessoas nunca foi tão importante como está sendo agora nesse ambiente familiar agro. Então, quem
é meu RH? Quem são minhas pessoas? Quais são os meus talentos? Quem são meus casos críticos que eu preciso tomar uma decisão? Como eu desenvolvo minha média para ir para uma alta performance? Tudo isso tem que ser tratado dentro de um RH estratégico, que vai lá, posicionado lá em cima, pelas diretrizes estratégicas da empresa, discutindo aqui diretrizes com relação a pessoas, a competências, e traz isso para baixo para começar a pensar em políticas de cargos e salários, políticas de carreira, políticas de benefícios, de participação e resultado, políticas de bônus, políticas de retenção, políticas de treinamento, desenvolvimento, enfim, é um cuidado maior com meus recursos, porque eu preciso ter os melhores recursos do mercado para me elevar em termos de empresa. Eu só vou elevar a minha empresa se eu levar os meus recursos. Aqui está o conhecimento desenvolvido e traduz em performance no dia a dia. Então eu preciso da liderança, da autoliderança até a base. Esse alinhamento não vai acontecer se não trabalhar toda essa estrutura de família e de pessoas com a gestão e esse RH estratégico. Tá? E esse é um grande tema na gestão de pessoas que a gente deixou para discutir aqui, porque quando você fala em gestão, primeira coisa, você tem que pensar na hierarquia, na melhor estrutura hierárquica possível, e aí sempre vai ter aquele velho comentário de discussão, que é pessoas certas no lugar certo e a estrutura mais eficiente possível. E geralmente uma estrutura de pirâmide, né? Nós temos os níveis corretos de chefias, coordenações e gerências e as operações bem concentradas, consolidadas para ser o mais eficiente possível. Não ter aquela estrutura mais chefe do que índio, aquele slogan bem antigo que a gente já ouviu algumas vezes, né? Então, hoje nós não podemos ter mais chefes do que menos pessoas no operacional. Isso passa a ser um absurdo. E geralmente a gente vê, até por questões que vêm lá da família, a empresa muito fragmentada para dar opções no ambiente familiar. E aí é uma outra crítica que eu levantei alguns pontos que a gente vê em consultorias externas e renomadas, que eu já presenciei dentro das minhas experiências no agro, que são pagas para trabalhar a estrutura da hierarquia na gestão e chega no momento e se depara com o ambiente familiar, não trabalha todos esses pilares que eu citei desde o início, onde são realmente as dores, as causas dessas dores, começa a tratar as dores tentando organizar a família dentro do negócio, independente de competência ou não. Ou seja, cria-se caixinhas para ajustar a família, porque eu tenho um contrato e um contrato comercial fala melhor que isso. Jamais eu vou estar olhando esse comercial simplesmente para adequar um negócio às famílias dentro do processo. Ou seja, totalmente contra meus princípios, meus valores. Prefiro não entrar numa negociação dessa ou dizer não do que fazer uma recomendação dessa, porque a dor precisa ser tratada. E se tiver que falar que um profissional da família precisa ser preparado, eu serei o primeiro a falar. Porque senão o problema vem mais forte ali na frente e a gestão vai ter vários problemas que vão em cascata. Isso não resolve, só posterga ou cria mais problemas. Então, cuidado com isso, porque tem bastante nesse ambiente. E não é isso que a gente quer numa empresa familiar, uma empresa sustentável, uma empresa perene. É que as pessoas da família que querem entrar no negócio atentem às regras, tenham as regras claras e que, sobretudo, uma das regras dentro desse protocolo familiar, das regras familiares, é que tenha as pessoas certas da família ou de fora no lugar certo. Ou seja, nós precisamos ter as competências corretas. Ok? Por isso que eu falei que no momento da família, naquele módulo de família, na discussão de família, nós precisamos desenvolver as gerações. Nós precisamos desenvolver
a segunda geração, a terceira, a quarta, e fazendo uma estrutura educacional e de desenvolvimento dentro da própria família. Isso é a governança familiar. Ela vai ter a sucessão dentro da própria família. E aí quem vem para o negócio e quem não vem para o negócio. E esse é o grande ponto. E RH está aqui por isso. Então, o RH estratégico já alinhou todos esses pontos e a hora de contratar, sendo familiar ou do mercado, a condição é a mesma. É um profissional que vai ter que ter as suas habilidades técnicas e as suas habilidades comportamentais que atendam à posição, o cargo dentro da estrutura e que vai ser cobrado, vai ser os seus direitos e as suas obrigações dentro da estrutura. Então, isso é a profissionalização e isso é o ganho de eficiência, ok? E com certeza nós vamos estar ajudando e contribuindo muito mais para fortalecer a empresa familiar agro do que criando problemas e fazendo vistas grossas. Eu acho que esse é o papel do RH estratégico dentro da empresa. Ele é o grande agente de transformação porque vai estar transformando as pessoas, os profissionais, harmonizando o ambiente, trabalhando junto com a liderança, junto com os conselhos de família, dos representantes aqui dentro do estratégico, das diretrizes. Então, é um RH que consegue transitar em tudo isso, com o objetivo de ajudar a liderança a alinhar essas pessoas com o objetivo maior, pelo planejamento estratégico, pelas diretrizes estratégicas dentro desse ambiente todo. E, por fim, a gente fecha essa nossa discussão fazendo um review, onde a gente falou de um todo, onde a grande proposta aqui é ter uma solução efetiva, partindo do princípio que nós queremos mudar a estatística da perenidade e não ficar com 15% apenas de empresas que sobrevivem de forma economicamente na terceira geração. A gente quer aumentar essa estatística e, se possível, 100% das empresas agro, que é o nosso foco e o nosso compromisso. E para isso nós passamos naqueles pilares onde a gente falou da família, a gente falou da societária e do patrimonial, dessa organização realmente ter o que é de fato e realmente de direito, em equilíbrio. A gente passou pela gestão, que aí sim é um negócio, tá? Que vai facilitar com esses dois ambientes, quer dizer, eu fiz a base, o alicerce da casa, eu vim com a gestão do negócio para construir as paredes, telhado, enfim, e conduzir de uma forma muito mais leve o aspecto de gestão. E para tudo isso eu preciso pensar nas pessoas, nos meus recursos humanos e mantendo isso como um pilar estratégico, porque eu preciso desenvolver. Eu preciso ter a pessoa certa no lugar certo e pessoas motivadas, entusiasmadas, querendo e entregando pessoas de alta performance. Esse é o grande conceito e a fórmula de sucesso para tudo isso é a solução efetiva e que vai estar na nossa jornada Acelera Agro 360. Ok? Logo, logo, vocês vão ouvir falar mais sobre isso. Por enquanto, muito obrigado pela atenção. Fique bem, fique com Deus e até a próxima.